a gente percebe que já existe, na verdade, um avanço muito grande. Isso é salutar, né, professor? Já sim, a educação, eu acho que ela despontou como um estandarte aí, como uma bandeira, certo, para acessibilidade. Eu participei de 2 conferências nacionais em Brasília como delegado, representando Alagoas, e a gente lutou muito. Muita coisa ainda precisa melhorar, Santa Rosa. Muita coisa mesmo. Por exemplo, quase nenhuma, talvez o Graciliano Ramos, porque tem uma sala especial para as crianças, certo? Mas tirando essa, você não vê nem escola estadual, você não vê faculdades com intérpretes. Ou seja, entrando uma pessoa surda ou surda-muda, como ela vai ter uma educação de qualidade? Não existe um professor especializado para tal. Exato, é o intérprete, a pessoa que vai traduzir em libras para que ela possa entender, certo? Para que ela possa ter acesso à educação que todos os outros vão ter. E é um direito garantido pela Constituição? Sim, hoje sim, e essa lei agora ela vem com mais força em função disso, certo? Já que é uma lei específica, então ela vai ser muito acionada em Santa Rosa. Ela vai ser extremamente usada e eu acho que esse é um momento fantástico aí para que a gente perceba isso. E talvez uma coisa gritante, Santa Rosa, quando eu falei acessibilidade não é só rampa, porque existe uma coisa que a gente costuma falar, a inclusão excludente. Você coloca uma rampa, mas não tem um mobiliário. Coloca a rampa e mobiliário, mas o banheiro não está adaptado. Tu coloca a rampa, mobiliário, coloca o banheiro adaptado, mas você não tem um pessoal treinado para tal. Exatamente. Ou seja, eis a questão. Isso, você inclui, mas ao mesmo tempo exclui. A faculdade que eu estudo, a partir do momento que ela coloca a rampa na calçada, para que a pessoa não precise dar uma volta gigantesca e tentar encontrar um espaço lá mais baixo para subir pela calçada, porque ainda não tem rampa, ainda vai faltar um piso tátil. O piso tátil para a pessoa cega. Então, isso não é só nas faculdades, não é só nas escolas. As igrejas precisam se adaptar também. Os espaços públicos, o próprio... E as igrejas mais do que nunca. Sim, exatamente. Que ensinam, quando ensinam aquilo que foi pregado por Jesus Cristo. Elas deveriam dar, mais do que nunca, o grande exemplo, né, professor? Precisam. A gente já vê isso. A Igreja de São Cristóvão, ela tem uma rampa na frente. Isso é muito bom, porque a criança, o adolescente, ou a pessoa já de idade, percebe e entra normalmente. Mas algumas igrejas colocam a rampa de lado. Eu vou ser sincero, eu não quero entrar de lado. Quer entrar de frente. Exato. Eu não sou católico, mas a minha religião, a capela que eu frequento, ali na Avenida Alemanha, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também teve essa preocupação. Então tem rampa na calçada, tem rampa para subir, também banheiros adaptados. Mas é um processo, Santa Rosa. Não é fácil. Você vai para um show também, certo? É outro problema. Outro problema. Você encontra uma casa tipo Aquários, que tem rampa, que tem um banheiro adaptado, mas falta assim ainda outras coisas. Mas é a única daqui. A única. Já é um avanço. Já é um avanço. Eu acho que um outro ponto interessante são as lojas também. Você passa no calçadão, tá lá uma entrada, um meio-fio, um degrau de 10, 20, 30 centímetros, que impossibilita a gente de entrar. E uma das coisas que a nova lei, a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele está regrando também, é que todo espaço de uso público precisa se adequar. Todo espaço de uso público, teve uso público, ele precisa se adequar. Eu estava aqui a pensar, meu querido professor Edmilson Sá, por exemplo, um deficiente que não tem condução própria, querendo deslocar-se no coletivo. Não existe ainda nenhum processo de mudança para os deficientes a nível de ônibus, aquele negócio todo? Aqui, infelizmente, em função da precariedade... Me parece que no Brasil só existe em Curitiba. Sim. Não é verdade? Sim, 100%.
Mas olha que essa lei já vem dos anos 2000. Talvez até antes. Eu lembro quando eu conversava muito com Jerônimo Cerqueira, grande deputado e grande incentivador, acho que um dos ícones aí da luta pela acessibilidade. O Jerônimo, desde os anos 90, lutava em Maceió para que os ônibus tivessem acessibilidade. Hoje, eu acho que 20% da frota tem, de tantos ônibus, de centenas de ônibus, 20% da frota. Porque, lamentavelmente, eles só visam o lucro. É uma pena. Isso a avareza, e esquecem o lado humano. Eles não percebem, talvez uma das coisas que hoje é extremamente importante. Pensar em acessibilidade é pensar em vanguarda. As pessoas hoje não querem só fazer uso das coisas, elas precisam perceber que aquilo tem uma função social também, que aquele espaço está atendendo a outras características. Então, se hoje você não oferece esse tipo de serviço, você está para trás. Há pessoas que não vão, pessoas que não precisam de acessibilidade, entre aspas, mas não vão usar porque percebem que não tem. E olha que a acessibilidade, Santa Rosa, não é só para eu, cadeirante, é para o idoso, é para a gestante, para o cego. Exatamente. E assim por diante. Isso, para todas as pessoas que têm algum problema de locomoção também. Da Rosa. 8h38 em Palmeira dos Índios, a terra do amor. Vamos dar continuidade à nossa entrevista com o professor Edmilson Sá. Professor, um detalhe importante. Eu não sou psicólogo, deveria sê-lo. Mas eu olhando aqui com profundidade dentro dos seus olhos, mesmo sendo um cadeirante, eu o sinto um homem profundamente feliz. Eu acertei ou me enganei? Acertou, Santa Rosa. Que bom, que maravilha. Esse seu sorriso, meu querido, essa sua espontaneidade, entendeu? Transmite o que o seu interior lança para o exterior. Aprendi desde cedo, Santa Rosa, que o sucesso no mundo não compensa o fracasso no lar. É uma verdade. A família, a vida e família, a base, a primeira base, os primeiros ensinamentos, a educação primeira que nós recebemos está em família. Então, a célula máter. Exatamente. Eu tive uma ótima educação de pais semi-analfabetos, mas de pessoas honestas, assim como a maioria dos palmeirenses. E tento colocar isso para fora. Eu sou muito do que o meu pai foi. E agradeço muito, o amei muito. Ele já partiu, mas ele partiu sabendo que nós o amávamos. E fico feliz porque ele, com o tempo, foi um choque para a família ter um filho aos 18 anos cadeirante. Mas aprenderam desde cedo, Santa Rosa, que eu buscava mais. Mas eu não buscava mais por mim mesmo. Busquei mais porque aprendi com eles. Talvez eles nunca nem tenham percebido isso. Mas aprendi muito com eles. Isso é importante, né? Uma família unida, permanecer unida e transmitir, acima de tudo, amor. Isso é de grande importância para nos mantermos com uma certa paz espiritual. Tá. Se fala, pois não. Talvez essa questão da família, ela venha se coadunar com a fala do rapaz que ligou, do Jorge. O Jorge, exato. Então, as famílias que têm crianças com deficiência, a gente já identificou muitas delas que usam a criança com deficiência para ter acesso ao benefício de prestação continuada, o LOAS. E isso é uma pena, porque está cerceando, está tirando toda a potencialidade e um futuro daquela criança. Então, eu acho que é preciso a gente ter um trabalho com mais afinco a respeito disso e as famílias perceberem que uma criança com deficiência não é um estorvo, não é um problema, nunca foi. Eis a questão de saber olhar por esse ângulo que Exatamente. você está trazendo à tona, né? Porque muitas ficam debilitadas, se entregam, entendeu? Aí vem
a angústia Exato. e uma série de outros fatores que, na verdade, prejudica a pessoa com essa deficiência. E aí, em vez de ela se ver como um homem, como uma mulher, como uma criança, como qualquer uma outra... Ela se vê verdadeiramente como uma pessoa inútil. Exatamente. Então, isso é um processo que a O gente que é profundamente precisa... lamentável, né? É uma pena, mas isso acontece.